Aleluia! Boa tarde, queridos e amados do nosso canal, amigos do Evangelho. Aqui estamos preparados para mais um vídeo, mais uma gravação do nosso canal. Glória a Deus, né? Deus tem nos dado esse tempo livre para estudarmos a palavra, orarmos, pedimos a Deus direção, e Ele nos deu esse trabalho, esse maravilhoso trabalho que é pregar o Evangelho e registrar esses vídeos e deixá-los registrados para que outras pessoas vejam, para que o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do amor de Jesus, o Evangelho da salvação eterna, o Evangelho do arrependimento de pecados, o Evangelho de abrir mão dos seus planos e projetos, para que os planos e projetos de Deus se manifestem nas nossas vidas, esteja vivo, fique vivo, e esse Evangelho que Deus faz de graça aquilo que jamais poderíamos imaginar, pensar nas nossas vidas. Deus não é empresário, Deus, Ele não cobra cachê, Deus, Ele é santo, Ele é justo e maravilhoso, Ele é poderoso, e Ele, o seu favor, a sua graça é imerecido. Você não tem que barganhar com Deus, você não tem que dar para Deus te devolver nada em troca, você não tem que ter medo de Deus, ter medo de castigos, essas coisas assim, se você tem Cristo Jesus no seu coração. Ninguém vai ao inferno se tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador no seu coração. Então entenda, saia da mão de líderes espirituais corruptos, saia da mão de falsos profetas, falsos evangelistas, falsos apóstolos. Pegue sua Bíblia, leia, comece a lê-la, comece a se armar com a palavra de Deus, comece a colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito, comece a se encher de amor no coração pelas pessoas, perdoe aqueles que te feriram e se preparem para o bom combate da fé, o combate contra as forças espirituais malignas desse mundo que agem na região espiritual. Comece a se armar verdadeiramente contra as hostes espirituais de Satanás, dos demônios que operam nas regiões celestiais, para começar a combater contra eles, para que o reino de Deus se manifeste através de nós e pessoas sejam libertas da mentira, do engano, da violência, e principalmente sejam libertas das garras do diabo, que os mantém escravos por causa de pensamentos errôneos, intenções malignas perversas, pecados que são prazerosos carnalmente, mas que matam o espírito, matam a alma. E nós devemos nos armar verdadeiramente para continuarmos combatendo esse combate. O combate da fé, o combate de permanecermos fiéis a Cristo, mesmo embaixo de provações, de lutas, de momentos difíceis, mesmo embaixo de guerras espirituais. Então, amados, fique com essa palavra, fique com essa verdade no seu coração. Saiba que nada nesse mundo pode satisfazer a nossa alma. Nada nesse mundo pode satisfazer plenamente um ser humano. Porque o ser humano tem exatamente dentro do seu ser um vazio que foi provocado pelo seu pecado, que foi provocado pelos seus pensamentos malignos, que foi provocado por suas decisões errôneas. O ser humano tem dentro de si um vazio existencial, exatamente provocado pela ausência de Deus, que deveria estar morando no nosso espírito, nossa alma, no nosso coração, deveria fazer parte do nosso ser, por causa do pecado original, por causa do pecado da nossa natureza humana. Deus, Ele não habita no nosso ser, porque Ele é puro, porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é correto. Então esse vazio existencial do ser humano só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Só pode ser preenchido por Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E se você somente se sentirá plenamente satisfeito, bem consigo, sem esse vazio existencial, se Cristo for o Senhor e Salvador da sua vida e você permitir que Ele ocupe o local onde a sua alma necessita dEle, onde você necessita dEle, onde o seu espírito necessita dEle, para que Ele venha tornar pleno o seu viver aqui na terra. São coisas que são o Evangelho verdadeiro, são coisas que são pontos difíceis de se falar, mas falar para uma geração
que está sendo ensinada para satisfaça a sua vontade a qualquer preço. Ensinar para uma geração que está sendo ensinada que se você gostar, faça, mesmo que aquilo venha prejudicar você ou outros. Ensinar para uma geração que está sendo ensinada a fazer sua própria vontade, a ser o senhor da sua própria vida, a tomar decisões que mesmo que prejudiquem muitos na sua família, ele mesmo, outras pessoas, mesmo sabendo que é errado. Ensinar para uma geração que não devemos agir dessa maneira e que somente em Deus nós temos a plenitude de satisfação de vida, a verdadeira felicidade e a verdadeira plenitude de ser. Ensinar essa geração a abandonar as suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus é complicado, é difícil. Eu escutei de uma senhora recentemente, amados do canal, que ela falou assim: os mandamentos de Deus são difíceis de guardar. E nós tivemos que explicar a ela que nós não devemos mais guardar a lei, que a lei foi uma aliança feita com os judeus, não com a igreja, que nós devemos servir a Deus por amor, que nós devemos abandonar os nossos próprios desejos carnais, malignos e pecaminosos, para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E crer em Jesus Cristo de todo o coração, sem se firmar em qualquer outro princípio para a salvação, a não ser naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que o Pai de Jesus Cristo fez na cruz do Calvário com o Senhor Jesus Cristo, moendo ele, fazendo ele enfermar, furando ele, deixando ele ser furado com a lança, com coroa de espinho pregado na cruz. E crer de coração nisso e mais nada, e dar todo o crédito para Deus, para Jesus Cristo, para o Espírito Santo, não se firmando em nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser, nenhum outro tipo de pensamento para a sua salvação, para a vida eterna. Que esse tipo de relacionamento com Deus, esse tipo de atitude, permitindo que Deus faça você nascer de novo pelo Espírito Santo, faça você ter nova vida no Espírito, e que você seja cidadão do céu, filho de Deus, regenerado, transformado numa nova criatura, nascido de novo, para viver a vida eterna. Que todo esse tipo de comportamento, de relacionamento com Deus, de decisão de largar os nossos pecados para aceitar os ensinamentos de Jesus, é isso que traz a satisfação na alma, é isso que traz certeza de salvação e vida eterna. Nós temos que explicar para a senhora que nós devemos amar a Deus e obedecê-lo por amor, não por força, não por violência, não por lei, mas porque eu decidi abandonar aquilo que é pecado, aquilo que é mal, aquilo que é contra Deus, para servir a Deus de todo o meu coração. Ensinar essa senhora esse ponto da palavra de Deus, que Jesus Cristo veio fazer uma nova aliança que nos faz rejeitar o mal porque Ele nos ama, aceitá-lo porque Ele é cuidadoso e bondoso, e não porque nós devemos nos esforçar para guardar a lei, guardar as leis, né, do Antigo Testamento, e que nós devemos servir a Deus por amor. Foi difícil. Imagina você então, queridos do canal, ensinar uma geração que está sendo ensinada desde criança: faça o que você quiser, não importa quanto você prejudique, não importa o mal que você faça. Se você gosta disso, faça. Se você não gosta, não faça. Mas se você gostar, faça. Mas se prejudicar alguém, não tem problema, mas faça a si mesmo. Ensinar uma geração a abandonar esse tipo de pensamento corrupto, maligno, para aceitar os planos de salvação, os planos de redenção de Jesus, através da rendição da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito ao Senhor, para fazermos a vontade dEle, para sermos salvos. Veja quão difícil é ensinar isso. Mas estamos aqui deixando esse vídeo. A Bíblia diz sobre dois comportamentos do ser humano, duas filosofias, das quais o homem de Deus chamado Paulo teve que lutar contra. Uma filosofia é a filosofia dos epicureus, aqueles que têm como filosofia o carpe diem, aproveite o dia ao máximo, faça o que você quiser, que no final das contas morre e acabou. Eu vou falar para você, essa filosofia é errônea, é maligna, é errada. Isso leva o homem à destruição. A segunda filosofia que o apóstolo Paulo teve que combater
foi a filosofia dos estoicos, ou seja, o homem que não precisa de ninguém, quanto mais ele for independente, melhor ele será como homem, mais desenvolvido ele será, e que no final das contas ele será o próprio salvador de si mesmo, já que ele conseguiu atingir o máximo. Essa filosofia também é maligna, também é perversa e leva o homem à destruição. O apóstolo Paulo teve que combater essas duas filosofias, tanto os estoicos quanto os epicureus, pregando a verdade. E a verdade que ele pregava era o Deus que ressuscita os mortos. O Deus que ressuscita os mortos, ele vai pedir conta de tudo que fizemos aqui na terra. Todos teremos que comparecer diante do tribunal de Deus, e esse Deus que o apóstolo Paulo pregava e que nós pregamos, que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que ele combateu essas duas filosofias, ele disse da seguinte forma: o Deus que criou os céus e a terra não necessita de templos feitos, não mora em templos feitos por mãos humanas e não necessita ser servido por mãos humanas, porque Ele é o Senhor de tudo, Ele é o dono de tudo. Ele não precisa ser servido, Ele que é o doador de todas as coisas. E ele ensinou que esse Deus que é o doador de todas as coisas, ele não é de prata, não é de ouro, ele não é imagem esculpida, de madeira, de pedra, de nada. Ele é Deus, ele é Espírito, ele promove tudo no universo e sustenta a terra com a palma das suas mãos. E outra coisa, ele ensinou que esse Deus que o apóstolo Paulo estava pregando contra essas duas filosofias humanas, caídas, que levam o homem à destruição, é que esse Deus ressuscita os mortos, e esse que ressuscita os mortos deu prova de que naquele dia haveria julgamento contra a raça humana que não se arrepender de seus pecados, dando certeza disso quando ressuscitou um homem dos mortos. O primeiro homem a ressuscitar dos mortos, Jesus Cristo, pelo poder de Deus, ele deu início a uma nova era, a era da graça, e essa era da graça traz a salvação, o perdão dos pecados e a salvação da alma humana para a eternidade, sem o agir do homem, isso vindo completamente de Deus, sem o homem merecer, sem o homem fazer obras para que isso aconteça. Deus deu certeza disso, ressuscitando Jesus dos mortos, e essa salvação, esse perdão está disponível a qualquer um de nós. Não aceite filosofias humanas caídas, nem mitos que são criados por homens que não têm entendimento da verdade, querem ser doutores da lei, doutores das coisas, mas não conseguem entender o amor, a verdade, o perdão, o agir de Deus, pela obra de Deus, pelo agir de Deus, sem o mérito humano, sem a ação humana. Essa pedra que foi lançada, ela atingiu os pés da estátua, que você que já leu a palavra, você entende, agiu o pé da estátua, destruindo todos os reinos humanos, fazendo com que essa pedra, sem a ajuda de mãos humanas, viesse a dominar todo o universo e viesse a trazer salvação e perdão para todos aqueles que creem. É o Senhor Jesus Cristo, que reinará sobre todo o mundo, sobre todo o universo, durante o tempo que tiver que reinar, e trará perdão e salvação e cura àqueles que crerem e que rejeitaram as falsas doutrinas, os falsos profetas, os falsos mestres, e aceitaram a doutrina verdadeira, que é a doutrina de Cristo, o que ele veio como homem, que Deus se fez homem aqui na terra para trazer a salvação, o perdão e a ressurreição dos mortos. Esse é um feliz evento, né? Que haverá ressurreição dos mortos. E o Deus que ressuscita os mortos é aquele que devemos pregar, é aquele que devemos aceitar. Ele ressuscitou Jesus e vai ressuscitar a nossa vida, nossa alma para a vida eterna, sem mérito algum nosso. Jesus tem todo o mérito, toda a honra e toda a glória. Ele é o provedor, Ele é o que começou e que vai concluir a nossa trajetória de fé até aquele dia da eternidade que Ele estabeleceu para nós. Queridos, entenda isso. Se você não entendeu, faça perguntas aí, inscreva-se no nosso canal, leia a sua Bíblia, pegue lá, leia o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que diz que o Deus que ressuscitou os mortos é esse que nós pregamos. Ressuscitou Jesus, ressuscitará tanto os bons quanto os maus. Os bons serão ressuscitados para a vida eterna, os maus serão ressuscitados para a condenação eterna. Que Jesus Cristo seja Senhor das nossas vidas, para que vivamos a vida eterna com Ele. Até o próximo, assista nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e qualquer pergunta deixa aí que nós vamos tentar respondê-las através da Bíblia. Deus abençoe, até a próxima, fica com Deus.